TSE anuncia contrato de R$ 200 mil para confecção e reparos de togas. Veja só, meu querido amigo Bruno Alemande, parece que as togas estão saindo muito caras para o Brasil e eu não estou me referindo apenas às roupas. Bruno Alemande. Tem também as lagostas, né? Tem o gordo salário, né? Que eles ganham os benefícios. Então, na verdade, existe até funções assim incríveis no nosso poder judiciário, né? Como vidraceiros, por exemplo, que trabalham muito dia e noite, né? E impressiona realmente o número. Mas eu falo uma coisa para vocês, Paulo. Esse dado ele é o menor dos problemas em relação ao nosso judiciário. Embora, vejam vocês, eu fiz uma pesquisa muito rápida aqui na internet e descobri que uma toga custa mais ou menos entre 400 e 500 reais. Se a gente for colocar aí o valor de 500 reais por toga, a gente vai chegar à quantidade, né? Se a gente fosse gastar esses 200 mil em togas novas, a gente teria aí algo em torno de 400 togas zeradinhas no ponto. Né? 400 togas divididas aí por 11 ministros, dariam 36 togas para cada um. Poderia ter usado esse dinheiro para comprar, né, uma série de togas novinhas para eles. Só que, na verdade, a gente não está falando de togas novas, não. A gente está falando, na verdade, de reparo de togas. Quer dizer, vai fazer o quê? Agora, festa de São João, vai colocar um remendo aqui, um remendo ali. Está caro realmente. Né? E, na verdade, esse dado, falando de uma forma muito aberta, dentro de todos os gastos que nós temos públicos no Brasil, não estou só me referindo ao valor gasto apenas com o judiciário e com o STF. Realmente é irrisório, mas denota o verdadeiro desrespeito, né, que essas pessoas, né, que hoje ocupam cargos no Brasil têm com o erário público, com o dinheiro público, o dinheiro do contribuinte. Tudo isso, né, essas picuinhas, esses pequenos valores, lá no final somam um montante que acabam gerando, por exemplo, um déficit de 280 bilhões. Ou seja, são nessas pequenas contas do nosso cotidiano que a gente acaba tendo um valor estratosférico de rombo no final. E só lembrando uma coisa, né, quando o Bolsonaro era presidente, mesmo com esses gastos, a gente tinha superávit. Né? Isso é que eu acho realmente impressionante. Saudade do governo do ódio, né? Obrigado, Bruno. Vou passar o comentário para o Eduardo Vieira. Então, gente, mais uma barbaridade, né? Torrando o dinheiro público em alguma coisa que não traz nenhum benefício para o país. E vale lembrar que a gente está falando do TSE, né? Não é nem do STF. TSE é Justiça Eleitoral. Justiça eleitoral é uma aberração que só existe no Brasil. Ninguém faz uso de um sistema de justiça paralelo para cuidar de eleições, né? Mas o Brasil, como é um país muito rico, né, a gente pode gastar dinheiro com todo mundo. Esse gosto pelo exageradamente, vamos dizer, caro, ele reflete alguns aspectos interessantes, né, da psicologia dos ditadores. Né? Uma delas é o seguinte, o foco que essa turma tem na puerilidade, sabe, na futilidade, na coisa pseudoestética mais comezinha e visível, assim, sabe? Vocês podem observar que quando essa turma vem tentar agredir a gente, né, os comentaristas e tudo mais, eles sempre fazem referência a alguma possibilidade de característica estética que esteja errada, sabe? Ah, você está descabelado? Ah, você está... Quando é mulher, chama de velha, ou chama de feia, homem chama de coisas assim realmente pueris, né? Porque, na verdade, a esfera de compreensão da realidade desses caras é muito baixa mesmo, né? É baixa. Então, eles acabam dando muita importância para esse tipo de coisa. E os nossos juízes do TSE eles não estão sozinhos nessa prática, né? Por exemplo, nós temos aí algumas unidades bastante famosas na história mundial que contrataram os serviços de um
designer de moda que ficou famoso, e é famoso até hoje, porque as pessoas literalmente ignoram, né, a história da humanidade, chamado Hugo Boss, né? Hugo Boss fez uniformes, realmente ninguém pode negar que tecnicamente o cara era muito bom, mas ele fez uniformes também, muitos uniformes pretos, né, como as togas que a gente está citando nessa matéria, e outros ditadores e outros regressistas famosos da história também se preocuparam muito com uniformes, com formas de elevar a sua própria percepção pessoal de forma artificial, como, por exemplo, eu posso citar um exemplo que é bastante clássico, assim, o cara estava cada dia com um uniforme diferente, mas está dentro da mesma linha, né, que a gente está comentando aqui, que é o ditador Idi Amin Dada, de Uganda. Daí vocês tiram as decorrências desse troço, né? Imagina só aonde a gente está e quem está nos levando para onde. Obrigado, professor Eduardo. Vou passar o comentário para a Eduarda Campopiano. Tem um comentário aqui da Aline que o Breno subiu. Só a toga do Dino comunista deve custar o triplo. Que aí não é toga, né? Aí vira uma lona de navio. É difícil. Tá certo. Bom, mas vamos lá. O Brasil é um país onde quase metade da população, e eu sei que parece um número escandaloso, mas é o número real, quase metade, coisa de 47%, assim, não tem acesso ao saneamento básico, tá? São pessoas que literalmente não têm banheiro, não tem como dar descarga em casa, não tem chuveiro bonitinho que nem a gente. É uma população muito grande do Brasil que está nessa situação. Quando você entra num hospital público, que a galera do Vivo SUS tanto fala, né? Nunca está numa situação decente. Eu me lembro muito bem que da última vez que meu pai ficou internado, para chegar no quarto, na ala onde ficava a internação dele, eu tinha que passar por um corredor que estava com um cano de esgoto estourado. Meu pai ficou 10 dias internado, o cano ficou no mínimo 10 dias aberto. Então, nada de infraestrutura nesse país funciona direito. Nada que dependa do Estado. As pessoas não têm saneamento básico, o Sistema Único de Saúde tem uma péssima estrutura, as escolas públicas, misericórdia, nem se fala, sabe? Tem escola que literalmente não tem água para os alunos tomar. Mas a gente tem que se preocupar com a toga dos ministros do TSE. Porque, óbvio, essa é a nossa prioridade. Quando você olha para países miseráveis, como Cuba e Venezuela, a galera muito militante costuma tentar justificar a miséria desses países com embargos internacionais, né? Não, porque Cuba e Venezuela só são extremamente miseráveis porque os Estados Unidos imperialistas embargou. Acontece que esse embargo nunca afeta o ditador do país, né? Ou, como a esquerda chama, o presidente. O embargo nunca afeta quem manda, quem está lá em cima. Tanto os ditadores em questão, quanto as famílias dos ditadores e os funcionários próximos aos ditadores ostentam bens de luxo, ostentam bolsinha da Gucci, bolsa da Prada, sapato de marca. Eles ostentam charutos caríssimos, mansões cheias de empregados. Os líderes não são prejudicados pelo embargo. Quem é só a população, não é engraçado isso, esse embargo seletivo. Então, isso realmente um padrão de comportamento quando você vê qualquer tipo de ditadura esquerdista, comunista, socialista que você para olhar no mundo inteiro. Na China isso acontece, na Coreia do Norte isso acontece, em Venezuela isso acontece, na Nicarágua isso acontece, em Cuba isso acontece e no Brasil isso acontece. As pessoas que estão no alto escalão do Estado ostentam o mais alto padrão de vida. Eles gastam quantias financeiras que eu, o Paulo, o Bruno, o Eduardo, vocês que estão assistindo, eles gastam quantias que a gente não consegue nem conceber. A gente não consegue nem imaginar, nem visualizar uma quantia tão grande dessas. E eles gastam isso diariamente.
enquanto a população passa necessidade. Enquanto a economia do país vai por água abaixo. Enquanto a inflação só piora. Enquanto você vai no mercado e um vidrinho de azeite está quase R$50. Um pacote de arroz está mais de 40. Mas eles estão lá, com as toguinhas caríssimas deles. Então, não tem como esperar diferente. É isso que acontece em todo o país dominado por um regime esquerdista socialista. Socialismo para ralé, para a plebe. Para nós, tudo de bom que o capitalismo tem para oferecer. É isso.